Boa noite. Antes de mais, agradecer a presença do Ricardo em mais uma conversa com. Primeiro vou fazer uma pequena introdução sobre o percurso do Ricardo e depois vamos propriamente à temática e ao debate. Ricardo Fernando Pinto, licenciado em História e Geologia, mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e atualmente doutorando no interuniversitário no programa de História. Bruno, já está desatualizada essa informação, desculpa. Está? Não sabia. Mas não faz mal, era só mesmo uma pequena parte, já está desatualizada. Sim. Ok. A sua área temática dedica-se a vivências cortesãs e da Casa Real entre os séculos XVI e XVIII, nomeadamente a questão da história da sexualidade e representações políticas. Tem livros e estudos relativos a cerimónias e representações, costumes e ofícios na mesa dos reis de Portugal e outras temáticas relacionadas, nomeadamente com a parte das rainhas, etiqueta e representações desta vivência cortesã. Ricardo, passava-te a palavra para falar desta temática. Obrigado, Bruno, e obrigado ao pessoal que me convidou novamente pela possibilidade de poder partilhar algum conhecimento das minhas investigações, nomeadamente nesse contexto que tu referiste por isto bem, Bruno, da história da sexualidade ou da importância destes temas para as vivências cortesãs em período moderno. O que é que eu aqui vos trago hoje? Um tema que é pouco tratado no âmbito da historiografia nacional. A nível internacional já há muitos trabalhos, muitos estudos no âmbito da sexualidade e de casos relacionados com impotência sexual, homossexualidade, portanto, tudo o que é considerado transgressor sexualmente. Portanto, isto no âmbito de uma história das mentalidades e de uma história cultural. No entanto, o despertar ou o interesse para este tema surgiu, nomeadamente, com algumas figuras régias portuguesas, nomeadamente Dom Afonso VI, que foi o alvo da minha tese de mestrado em História Moderna e que refletiu as imagens transgressoras de um rei, que é digamos, um dos grandes favoritos das histórias de alcova do nosso país, no âmbito do processo de dissolução matrimonial com a princesa Maria Francisca Isabel Saboia. Portanto, localizando no tempo, estamos no século XVII, no período da restauração. A Dom João IV sucede um monarca que é retratado pela historiografia como sendo um monarca incapaz, que sofreu de uma doença em pequeno que o afetou doravante a nível físico e a nível mental. Portanto, todas estas características que o tornam um rei, digamos, mente capto, e que a própria historiografia assim o retrata como um rei mente capto, fascinou porque é um rei transgressor que foge à norma. E é exatamente nesse âmbito que decidi prescrutar, cotejar, estas características sexuais, que são as mais, e foram as mais, exacerbadas por todos os estudos e por toda a historiografia que foi sendo feita desde, portanto, desde o período de vida do próprio monarca, note-se, após a sua morte até aos tempos que correm. Mas também aproveitei para fazer um pequeno apanhado de outros casos na Europa, porque não queria isolar apenas o caso português, fiz um estudo comparado, que é muito importante para comparar situações e comportamentos, daí o título deste artigo, portanto, desta conferência, quando o desejo e o dever se negam a funcionar. Portanto, a sexualização do poder dos príncipes no contexto da afirmação dos estados dinásticos da modernidade. Basicamente, é um tema que se foca na importância do sexo, da reprodução, da virilidade, na figura do rei, que é o pater familias. Portanto, quando o rei não tem a capacidade de procriar, não é? O Estado, a corte, toda a res pública entra numa crise, porque é uma crise de sucessão, não há um herdeiro, não é? E no caso do Afonso VI, esse foi um dos problemas que afetou a sua imagem posterior, não ter um herdeiro ou não ter a capacidade de poder procriar. Mas iremos avançar, porque em detalhe tocaremos em cada um destes tópicos que
que eu fui abordando. Primeiro, o contexto teórico deste tema na história das mentalidades e do cotidiano, portanto, muito na onda das perspectivas abertas pela escola do Zanal na década de 20 e 30. Também se insere muito na questão da construção do Estado moderno e das próprias representações régias, como é que o rei é visto, portanto, nas próprias questões relacionadas com a política. Os objetivos, integrar conceitos como sexualidade, transgressão sexual, doença, masculinidade, vitalidade e impotência, porque atenção que o valor semântico destes conceitos não é o mesmo que para o período atual em que vivemos. Portanto, é erróneo muitas vezes compararmos as definições que damos destes conceitos com os de períodos passados. Portanto, houve aqui a necessidade de definir estes conceitos para o período em questão. Neste caso, para o período moderno, entre os séculos XVI e XVIII. Tentar também perscrutar as vivências cortesãs em assuntos da intimidade. Todos nós sabemos que é um campo muito difícil de analisar em história, porque, para além da falta de documentação, a documentação que temos muitas vezes pode nos levar a interpretações subjetivas, mas, contudo, não deixa de ser um tema fascinante e qualquer documento que nos permita cotejar a questão da intimidade é sempre muito importante. Compreender o imaginário coletivo, no que toca à acessão da importância do corpo físico do rei para o correto funcionamento do próprio rei. Há uma metáfora política que é utilizada por Ernest Kantorowski, os dois corpos do rei. Portanto, na concepção de Ernest Kantorowski, o rei tem dois corpos, tem o físico e tem o místico. Se o físico não funciona bem, portanto, se as partes do corpo não são perfeitas, a outra parte, o místico, corresponde neste caso à sociedade, o rei é a cabeça da sociedade, portanto, as coisas não funcionarão bem. Então, entramos em períodos de crise e de contestação social. E utilizo esta frase que retirei de Jorge Vigarello, que estuda exatamente estas questões relacionadas com o corpo e a sexualidade. A histoire du corps du roi est bien aussi celle d'État. Portanto, estudar o corpo do rei, físico e místico, é necessariamente estudar o Estado, porque o Estado é o rei, ok? Registar mecanismos de repressão social e mental, portanto, a corpos incapacitados. Há uma grande repressão social neste período contra homens impotentes, homens homossexuais ditos sodomitas, portanto, é o termo que é utilizado neste período, e muitos deles sofrem naturalmente não só de repressão, sendo eles de grupos sociais castos, das castas ou não, mas também propaganda política, sobretudo a nível de príncipes e de aristocracia, quando se visa atacar politicamente uma figura que é malquista na corte. Como autores de referência, já falei de alguns, não é? Nomeadamente Ernest Kantorowski, na questão dos dois corpos do rei. Temos o Michel Foucault, é um clássico na história da sexualidade, nos 3 volumes, em que ele faz um apanhado sobre como é que este conceito evoluiu e como é que as vivências sexuais são entendidas no período, sobretudo, moderno. Pierre Darmon, que se dedicou muito ao estudo dos casos de dissolução matrimonial com base na impotência masculina. O Legoff e o Nora, muito ligados à questão da história das mentalidades e da história cultural. O Jorge Vigarello, que também já foi citado, o Dubuis e o Giddens, portanto, também historiadores do âmbito cultural e que também têm alguns trabalhos relacionados com o corpo e com a sexualidade. A nível de fontes manuscritas e impressas, para o caso em concreto do Afonso VI, temos a causa da nulidade do matrimónio entre a rainha Dona Maria Francisca e o próprio rei. Peço desculpa aqui pela gafe, falta aqui um E, que foi, aliás, editado por António Baião na década de 20 do século XX. No Arquivo Nacional do Doutor Luton temos um importante manancial manuscrito, o Armário Jesuítico, que tem importantes dados sobre o que é que se passou, como é que decorreu o processo, a reunião das cortes, a reunião da Casa dos 24, de modo a decidir o que é que se ia fazer com o rei, não é? Tínhamos de afastar o Dom Afonso VI, porque ele reunia um conjunto de características que o tornavam um tirano. Depois temos as obras impressas, que são coevas do período.
Há muita obra impressa sobre este período e sobre a figura do monarca, onde é possível indagar várias coisas, nomeadamente a catástrofe de Portugal. Note-se que a catástrofe de Portugal foi escrita por um partidário do irmão do rei, o Dom Pedro, portanto, ataca ao rei. Quem acaba por ficar com o trono, para as pessoas que estejam a ouvir, é o irmão, porque Afonso VI acaba por ser afastado do trono de Portugal e é entregue a regência ao irmão mais novo, portanto, um irmão ambicioso, que foi apoiado pela clique de aristocratas que estava descontente com o governo de Afonso VI. Portanto, a catástrofe de Portugal é uma justificação para as decisões e as ações de Dom Pedro, atacando de forma veemente a figura de Dom Afonso VI. A Anticatástrofe também é outra obra impressa, posterior à catástrofe, e responde, portanto, é uma obra que tenta fazer uma apologia do rei, ou seja, basicamente é defender o rei Dom Afonso VI. É uma resposta à catástrofe, daí ter a designação de Anticatástrofe. E depois as monstruosidades do tempo e da fortuna que tentam, portanto, é outra obra impressa que tenta ser imparcial no relatar dos fatos relativamente a este período conturbado. Portanto, entre 1656, a altura em que morre Dom João IV, e a altura em que Dom Afonso VI é deposto, portanto, 1667. É muito também importante neste tema, não só relativamente ao caso de Dom Afonso VI, como também outros casos de monarcas ou de príncipes da Europa neste período, saber distinguir estes dois campos, vida privada versus vida pública. Portanto, são dois campos que apenas conquistaram a autonomia com as revoluções burguesas do século XIX, isto para dizer que antes das revoluções burguesas e da Revolução Industrial, propriamente dita, estes dois campos estavam ligados, eram campos indissociáveis. Portanto, tudo o que é privado é público, razão pela qual conseguimos ter acesso a informações que hoje nós consideramos demasiadamente íntimas. Por isso, é possível de proscrutar a vida privada, devido à existência desta informação, de forma mais atenta nas socialidades cortesãs e na vida íntima da família real. Portanto, a necessidade de verificar os casamentos reais, se eram consumados ou não, era uma prática constante desde a Idade Média, que se tem conhecimento. Portanto, quando havia um casamento real, portanto, entre um rei e uma princesa estrangeira, era necessário saber se eles consumavam ou não o casamento, porque tratando-se de um contrato diplomático, e a forma de termos a certeza que aquele contrato diplomático é devidamente estabelecido é confirmar se o rei copula com a rainha. E, portanto, esse ato, que é um ato estatal, daí vos dizer que a vida privada é indissociável da vida pública, todo esse ato, o primeiro contacto físico entre os monarcas é objeto de atenção da parte dos cortesãos. Aliás, há inúmeras séries e inúmeros filmes em que mostram naturalmente os cortesãos a tirarem os lençóis para mostrar que a princesa é virgem e conserva. Portanto, é importante confirmar se o casamento é consumado. Portanto, e há várias descrições em vários casos da Europa sobre como é que isso se processava. Por exemplo, Luís XIII com Mariana da Áustria, o casamento demorou muito a ser consumado, já não me recordo de quanto, mas 15 anos, porque Ana da Áustria foi mãe já com 35 anos, do grande Luís XIV. Portanto, houve, de facto, aí um afastamento entre os monarcas, eles não se estavam bem, portanto, eles nunca chegaram a consumar o casamento no próprio momento, eles afastaram-se e só passados uns 15 ou mais anos, não tenho a certeza, posso estar a ser induzido a erro, é que tiveram um primeiro filho, portanto, o futuro Luís XIV. Isso para vocês perceberem que estes dados, estas informações, são exatamente resultado destas visualidades cortesãs, destes apontamentos, que são muito importantes para o bom funcionamento do Estado. Por isso é que, neste sentido, a vida de reis, rainhas, príncipes e princesas sexualiza-se. Isto é, o poder e a afirmação, quer do rei, quer da rainha, alcançam-se pela capacidade genésica, isto é, de procriar. Portanto, não só da rainha, porque a rainha também, para poder alcançar um lugar e ter uma posição de poder na corte, precisa de dar herdeiros ao Estado. E, neste sentido, para além da rainha, o rei também tem de ser capaz de consumar o ato. Portanto, é neste
âmbito que eu digo que a figura tanto do rei como da rainha são figuras sexuais e que o poder e a afirmação deles perante a corte e perante o Estado é altamente sexualizada. Algo que, como nós sabemos, ainda permanece muito nos dias de hoje. Somos figuras sexualizadas e muitos dos nossos comportamentos são comportamentos sexuais. E neste período, portanto, vida pública e vida privada são dois campos que estão indissociáveis. Isto vai voltar novamente a corroborar a importância destes dois campos. A independência, a segurança e a soberania do reino dependia, pois, da consumação carnal, do casamento e dos seus frutos. Voltamos à questão da necessidade de ter herdeiros para que o rei garantisse a estabilidade do reino e a rainha, naturalmente, garantisse o seu lugar na corte e junto dos cortesãos. Agora, quando o desejo e o dever se negam a funcionar, há várias explicações, obviamente. As primeiras vêm da medicina, não é? Grande parte dos casamentos ocorridos durante este período e período medieval são casamentos endogâmicos, isto é, casamentos entre membros da própria família, dentro da própria família, e muitas vezes primos direitos, sobrinhas, tios, etc., o que condicionava física e psicologicamente os corpos reais e muitas vezes essas dificuldades manifestavam-se a nível do próprio coito. É de recordar que um casamento, e volto a reiterar, para ser validado exigia o cumprimento dos deveres conjugais. E a ausência de herdeiros era efetivamente uma das maiores preocupações da comunidade política, num contexto como este que acabei de descrever. Ora, se o problema, quando não havia herdeiros entre o casal régio, era quase sempre, se não maioritariamente, atribuído à mulher, ou seja, à sua esterilidade, à sua frigidez ou à sua feiura, há casos historiograficamente conhecidos que se reportam única e exclusivamente aos homens e à sua incapacidade de poder, e eu cito isto de fontes, erguer o membro viril para manter cópula carnal. Enquanto uma esposa poderia ser repudiada e o casamento anulado pelo marido, portanto, isto foi uma constante em alguns casos europeus, quando o problema residia no homem, a dimensão social, política e mental adquiria outros contornos que afetavam, volto a repetir, o corpo da República, portanto, o reino, sobretudo quando o homem em questão era o governante da nação. E neste âmbito temos aqui a figura de Dom Afonso VI, de um Luís XIII, naturalmente, e de outros monarcas dos quais já falarei a seguir. O rei ou príncipe era desta feita considerado incapaz, torpe, frígido e mesmo efeminado. E o seu poder era contestado a nível social. Surgia uma grande propaganda em tom jocoso para atacar a figura do próprio rei e sempre por parte dos seus inimigos. Entretanto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta face àquilo que eu estou a explicar, estejam à vontade. Algum conceito, alguma coisa que não percebam. Ora, são os processos de dissolução matrimonial, e volto a referir o autor Pierre d'Admont, que muito estudou estes casos para a França, no período medieval e moderno, são efetivamente os mananciais mais ricos para conseguirmos cotejar casos de incapacidade masculina, no que toca ao consumar do casamento, porque são autênticos manuais de pornografia sagrada. Se algum de vocês, e mesmo os espectadores, se deram ao trabalho de ler as causas de nulidade, editadas por António Baião, irá reparar e ficar um pouco chocado com o tipo de linguagem que é utilizado. É fascinante, para mim é fascinante, dado o período em questão e postados naturalmente sobre um contexto pós-tridentino, e por estarmos num contexto pós-tridentino, há inúmeras regras e normas que têm de ser cumpridas, e o tipo de linguagem que é utilizado no processo é incrível. É incrível, é um autêntico manual de pornografia. No entanto, a questão da impotência, muitas vezes alegada pelas parceiras, não é? Pelas mulheres, tinha de ser analisada por um conjunto de físicos. Portanto, é necessário uma análise por parte de peritos para ver se efetivamente havia uma impotência perpétua, não é? Ou seja, uma impotência perpétua era ad eterno, ou seja, aquilo não tinha remédio. E depois tínhamos uma impotência dita parcial, porque eles consideravam que a impotência parcial poderia ser resultado de um feitiço,
de alguma moléstia que a pessoa poderia padecer e, portanto, era necessário um período de convivência entre o casal, antes da dissolução do matrimónio, uma convivência que ia até aos 3 anos, para ver se tanto o homem como a mulher tinham ou não, ou conseguiam ou não ter relações sexuais e ter um herdeiro. Portanto, havia um período de 3 anos. Durante esses 3 anos não se fazia nada. Ia-se analisando o caso, passo a passo. Finais esses 3 anos, se a impotência do homem se mantivesse, aí, obrigatoriamente, o casamento era anulado. E aproveito para tirar esta frase de Louis Serre, em Discours de la Nature: aqueles que são incapazes de engendrar devem ser desprezados. Não podem ter êxito em nenhum ofício. Perdem o apoio dos poderosos e, por último, são considerados imperfeitos e monstros defeituosos. Mais do que a capacidade genésica, temos aqui a questão da virilidade e da masculinidade, que é a capacidade ou não de manter, passa a expressão, o membro naturalmente viril erecto. É muito importante para estas sociedades. Portanto, isto é algo que, desde o período romano, obviamente, que há várias informações sobre a questão da virilidade e do demonstrar da virilidade do homem. No âmbito que estudamos para o período moderno, mais do que também a masculinidade, temos a capacidade de procriar. É necessário que o homem mostre a capacidade viril e que essa capacidade viril dê herdeiros, isto no caso das figuras naturalmente régias que estão no poder e mesmo nas próprias casas aristocráticas. E, portanto, chegamos ao rol de figuras régias, de monarcas europeus que passaram por este trauma. Temos o caso de Henrique IV de Castela, que é fascinante, é um caso fascinante e que foi alvo de vários estudos, sobretudo de urologistas. Portanto, chama a atenção que a história trabalha de forma, e deve trabalhar de forma interdisciplinar, não é? E temos estudos de urologistas a descreverem, com base nos relatos da época, aquilo de que poderia padecer o próprio rei. Um rei que casou com uma princesa portuguesa, Joana de Viz, irmã de Afonso V, uma princesa que efetivamente era irreverente, uma princesa avant-garde, não é? Que veio até para uma corte austera. A corte de Henrique IV era algo austera e a rainha Joana veio modificar um pouco os comportamentos cortesãos, e isso até pode ter criado algum mal-estar entre os próprios nobres e que já eram malquistos com o próprio rei por causa de situações relacionadas com a política do próprio monarca e com os favoritos que acompanhavam o monarca, o Beltrão de la Cueva, que se julga que tenha tido um envolvimento com a rainha Joana e daí tenha nascido a conhecida Joana la Beltraneja. Portanto, a rainha, a herdeira legítima, que não foi rainha, porque a Isabel, a católica meia-irmã de Henrique IV, acabou por usurpar o trono. Foram muitos os ataques feitos a Henrique IV, desde a impotência à homossexualidade. Muitas vezes, erroneamente, estes dois conceitos, impotência e homossexualidade, estão associados. E com muita frequência eu encontrei isto, sobretudo em estudos atuais, em que associam casos de impotência nestes monarcas a casos de homossexualidade. Não há maneira de provar documentalmente isso. Portanto, isso muitas vezes é o poder sugestivo de investigadores a quererem tentar ver coisas onde elas não existem. Atenção, não querendo descurar essa possibilidade, obviamente, mas é muito, muito, muito errado deduzirmos que, por ser impotente com mulheres, tivesse ou não interesse pelo mesmo sexo, portanto, pelo sexo masculino. O Dom Sebastião de Portugal é outro caso, que nunca chegou a contrair matrimónio. Algumas fontes informam-nos que ele teria algum receio no contacto com o sexo oposto e acredita-se até por questões fisiológicas. Aí está, o Dom Sebastião resulta de um cruzamento endogâmico fantástico. Portanto, isto a ser irónico. Portanto, os pais eram primos direitos, os avós também, quer dizer, acabou numa chamada degenerescência genética e que isso pode ter afetado um pouco as suas capacidades. No entanto, há fontes impressas, tardias, finais do século XVII, princípios do século XVIII, que referem que ele gostava-se de acompanhar de homens e tinha relações com homens. Há o famoso caso do preto, que estava numa árvore, já não me recordo muito bem da história, mas ele estava na caça, não se fazia estaria na caça e foi apanhado em cima de um preto, e quando os cortesãos o apanham,
o Dom Sebastião terá dito, pensei que era um javali. Portanto, há estas histórias recolhidas nas fontes impressas tardias que quer dizer que têm de ser questionadas. Têm de ser questionadas. Depois temos o caso do Carlos II, o eletizado, portanto, o enfeitiçado. Isto também é um caso de degenerescência genética. Os vários enviados diplomáticos residentes na corte castelhana deste período relatam a todas as cortes europeias os padecimentos e as características débeis do rei, que jamais conseguiria ter algo herdeiro. Ele bem tentou, com uma princesa francesa e depois com uma princesa alemã, mas de facto não terá conseguido consumar o matrimónio exatamente pelas características degenerativas do próprio corpo, a própria imagem, como vocês podem reparar, não é nada abonatória do rei. E depois temos outros casos, como o Pedro III da Rússia, mas o caso de Pedro III e de Luís XVI será mais um caso não de impotência, mas de uma pequena operação cirúrgica, porque eles tinham problemas a nível do prepúcio, isto está, portanto, também nas fontes, e tinham dores durante a prática do coito. Não é? E então tiveram que fazer uma operação para poder ter relações sexuais. Num caso com Catarina, que veio a ser a Catarina II a Grande, e Luís XVI com Maria Antonieta. No caso de Maria Antonieta, o irmão de Maria Antonieta, o imperador José, estranhava, naturalmente, ainda não haver herdeiros e não haver algum contacto, nenhuma intimidade entre os esposos, e então teve de se deslocar à corte francesa para tentar perceber se havia algum problema da parte da Maria Antonieta, da irmã, ou se o problema seria de Luís XVI. O problema era de Luís XVI, teve de se submeter a uma operação cirúrgica para poder, de facto, consumar o matrimónio e ter os seus próprios filhos. Contudo, chama a atenção que já havia rumores na corte que o rei era impotente, e que a rainha era frígida, era lésbica, inclusive. Portanto, houve um conjunto de uma propaganda, não é? E, aliás, a propaganda forte, política e pornográfica surge durante este período pré-revolucionário. É durante o período pré-revolucionário que existem muitos panfletos sobre o rei e a rainha, que a rainha traía o rei, etc, etc. Exatamente tendo como mote a questão da sexualidade. Depois, o caso de Pedro III, a mesma coisa. Dizem que os filhos da Catarina II, pelo menos o primeiro herdeiro, o imperador Paulo, não seria do czar Pedro III, mas dos seus amantes. Isto tudo para, novamente, corroborar a importância do poder e da sexualização do poder destes monarcas. O caso de Afonso VI, o nosso rei, um rei transgressor. A vida deste monarca, com uma propaganda política pouco abonatória que o assistiu, só podem ser entendidas à luz dos acontecimentos ocorridos desde 1640. Portanto, é preciso entender que Portugal, recém-restaurado, tinha pouca estabilidade, uma crise económica difícil de resolver, uma afirmação a nível internacional também difícil de conquistar, um príncipe herdeiro promissor que morre, o Dom Teodósio, e resta-nos uma criança, o secundogénito, o Afonso, que não tinha sido preparado para ser rei, não teve uma educação como o Dom Teodósio. E porquê é que não teve? É preciso também entender estas questões. É que a Casa de Bragança era uma casa ducal. Dom João nunca pensou, naturalmente, vir a reinar, não é? E sendo assim, o herdeiro da Casa Ducal seria Dom Teodósio, e era em Dom Teodósio que se depositaram todas as esperanças. Portanto, a educação, a preparação para governar a Casa Ducal foi concentrada na figura de Dom Teodósio. Os outros filhos, portanto, por lá estariam. E não só o Afonso, como depois a Catarina e os outros, a Joana, que acabou por morrer, e o Pedro, que é o último da linhagem. Portanto, a educação votada aos secundogénitos dos primeiros Bragança foi uma educação um pouco descurada. Porquê? Porque não era uma casa real. Quando se tornou casa real em 1640, aí já houve essa preocupação. Portanto, Afonso VI nasce em 1643, a restauração deu-se em 40, mas volto a chamar novamente a atenção, a figura de Dom Teodósio era uma figura promissora, portanto nunca se pensou que ele iria falecer a meio do reinado de Dom João IV, e foi só quando Dom Teodósio morreu é que a educação de Afonso, do futuro Afonso VI,
é que começou a tirar a atenção de alguns cortesãos do próprio rei e da própria rainha. No entanto, esta figura teve um problema em criança, por volta dos 3, 4 anos, largamente citada em fontes, tanto manuscritas como impressas. Talvez tenha tido uma meningite, essa não sabemos muito bem se foi meningite, se que causou uma hemiplegia. Essa hemiplegia paralisou-lhe a parte direita do cérebro. Quer dizer, são conjecturas que partilhei com especialistas, portanto, com médicos, que até analisaram as minhas questões, as minhas investigações, e que me foram dando algum feedback, juntando àquele que já havia de médicos como Ricardo Jorge e outros de início do século XX, sobre qual foi o padecimento de Afonso VI, porque é que ele tinha assim tanto problema, porque é que se dizia que ele cocheava de uma perna. É possível que tenha sido uma meningite, não é? Depois provocou uma hemiplegia, enfim, e isso tornou o rei, digamos, incapaz fisicamente. Mas quem olhar para esta foto, que aqui está, portanto, em que ele teria certamente, era novo, calculo entre os 5 e 6 anos, ele teve a doença por volta dos 3, 4, aqui possivelmente poderia ter 5, 6, não vê nenhuma deficiência ou algo que sugira ao espectador que seria uma criança débil. Aliás, acho que o intuito deste retrato pode ser contemplado no Museu Regional, já não é regional, mas no Museu Nacional de Évora, no Museu Cenáculo. Ele está a brincar com um preto e segura exatamente na mão direita um bastão, uma vara, exatamente do lado que mais foi afetado pela doença dele. Talvez isto seja um retrato que tenta alterar a imagem para quem vê que efetivamente não havia nenhum problema com o futuro monarca. Portanto, é uma leitura que muitos investigadores fazem. Portanto, o facto de ele estar a segurar esta vara na mão direita e na parte direita, portanto, a parte que foi mais afetada devido à doença, talvez seja uma forma de alterar a imagem que se poderia ter, ou dos comentários que poderiam ser tecidos sobre a figura do futuro herdeiro. E aqui, já rei, portanto, isto é um retrato que julgo data de 1665, 6, portanto, ele reinou efetivamente 4 anos, 4, 5, portanto, ele reinou de 1662 a 67, portanto, 5 anos. Isto é de 65, 66. Vemos aqui um rei pujante, com uma cabeleira pujante. Aliás, há muitas descrições dele naquelas fontes impressas, como a Catástrofe e a Anticatástrofe, que diziam que ele tinha pouco cabelo, e aqui temos exatamente o oposto. Então, temos aqui uma cabeleira forte, trajando um saiote, portanto, quase lembrando um pouco as vestimentas orientais, com botas, portanto, e numa postura que nos mostra seguro de si e que de longe apresentar alguma debilidade em termos físicos. Aqui já numa imagem, num retrato, portanto, do século XVIII, com o ar melancólico. Portanto, a melancolia está muito ligada também à impotência. Já vamos falar no que toca à definição que esse conceito de impotência tem para este período, que é um conceito muito democrático, muito alargado. E, portanto, o rei padecia muito de ataques melancólicos. Aliás, a melancolia é a doença do século. Portanto, neste período, muita gente padecia de achaques melancólicos. Quais são os aspectos mais exaltados na figura de Afonso VI e que são cotejados nas fontes? A incapacidade, a indolência e a impotência. E estes epítetos são encontrados com alguma frequência nas fontes consultadas e também com grande ênfase para as de caráter sexual. E isto volta novamente a corroborar a sexualização da figura do rei em todo um contexto propagandístico e difamatório. É sempre muito importante, e no caso do Afonso VI, como no caso dos outros reis que mencionámos, mas o Afonso VI é aquele que eu mais conheço em pormenor, questionar as informações veiculadas por estas mesmas fontes, tendo em conta o cenário em que decorreu esta depreciação da figura do rei. Portanto, a partir do momento em que Afonso VI sobe ao trono, em 1656, a Dona Luísa de Gusmão decide ficar com regência a pedido dos nobres, porque viram que Afonso não se mostrava um rei capaz de assumir as lides, e alegando a minoridade do rei. Em 62 ocorre um golpe, o golpe de Alcântara, que leva ao poder Afonso VI
e o valido Dom Afonso VI, conde de Castelo Melhor. E é exatamente a partir desse momento, com a chegada ao poder de Castelo Melhor, que passa a ser o valido, é ele que governa, não é? Efetivamente, a figura do rei distancia-se, e quem está na governação é o conde de Castelo Melhor. O conde de Castelo Melhor, para resolver a situação em que o país se encontrava, portanto, em contexto de guerras restauracionistas, portanto, contra Castela, necessita de centralizar o poder. E para centralizar o poder tem de afastar os nobres restauracionistas, isto é, os nobres que deram o poder a Dom João IV. Os Cadavais, os Mascarenhas, etc., Ericeiras e por aí fora. Toda essa malta apoiou Dom João IV e convenceu Dom João IV a assumir as responsabilidades de rei. E por isso o rei via-se na obrigação de governar em conjunto com esses nobres. O que é que Castelo Melhor faz quando incentiva Afonso a liderar este golpe que afasta Dona Luísa da regência? Afasta todos esses nobres. É preciso haver ordem. E esses nobres não davam essa ordem que Castelo Melhor pretendia. É claro que a partir do momento em que Castelo Melhor afasta esses nobres, os nobres têm de arranjar um peão. Um peão que seja o bastião dos seus interesses. E esse peão é o irmão mais novo, o Dom Pedro. Portanto, é neste contexto que temos de perceber e de entender todos estes epítetos que são atribuídos ao rei num contexto de propaganda. Era necessário destruir a figura do rei. Porque, apesar do monarca ter comportamentos e existirem descrições sobre as atitudes dele perante gente que via na cidade de Lisboa, sair à noite com pretos, mulatos, com os italianos, com os conti, quer dizer, preferir os italianos aos nobres de sangue, torná-los camareiros, quer dizer, todos estes comportamentos, que são comportamentos transgressores, fazem com que Afonso ganhe inimigos. E esses inimigos são exatamente esses nobres restauracionistas que se veem afastados dos seus velhos privilégios. Não é? E então, como eu disse, juntam-se em volta de Dom Pedro e toca a montar aqui uma cabala, não é? Cabala de 67, que acaba por o afastar, e colocar Dom Pedro como regente do reino. Portanto, é neste contexto, é muito importante perceber que é neste contexto de propaganda e de lutas sectárias, de cliques políticas, que Afonso está metido. E, portanto, é necessário destruir a sua imagem. E, no contexto dos epítetos e das imagens existentes sobre este rei, como vimos, é o impotente aquele que é mais frisado. Mas chama a atenção para o seguinte. Quem for consultar o dicionário de Rafael Boutot, vê que a palavra impotente não tem o mesmo significado que tem nos dias de hoje. Engloba situações como enfeitiçado, doente, achacoso, melancólico e ejaculação precoce. E isto obriga a rever, efetivamente, a incapacidade historiograficamente atribuída a Dom Afonso VI no que toca às suas capacidades viris. Ora, eu depois de ter estudado as causas da nulidade, confirmei que Afonso não tinha uma impotência, mas sofria de ejaculação precoce. Os próprios testemunhos das prostitutas, não é? E aproveito até para avançar, acabaram por corroborar aquilo que eu julgava que o rei padecesse, exatamente devido a estes problemas que ele teve na infância, a doença que ele teve na infância. Contudo, a Maria Francisca irá desempenhar um papel muito importante no desfecho trágico, não é, do rei, e atenção que ele, paradoxalmente, foi apelidado vitorioso nas guerras, mas na sua vida íntima, na sua vida pessoal, foi triste, foi verdadeiramente trágico. A Maria Francisca já tem conhecimento, porque as informações circulam de corte por corte, que o rei era incapaz, mas era uma princesa muito ambiciosa e ia, naturalmente, a pedido de Luís XIV, como uma extensão da sua influência sobre o reino restaurado da monarquia compósita dos Áustria. Portanto, ter um satélite, Portugal contra Castela, convinha a Luís XIV. Portanto, independentemente de Maria Francisca saber ou não que o futuro marido era impotente, vamos lá porque o meu primo, Luís XIV, manda e eu quero ter alguma influência nas decisões deste reino e quero ser rainha. Portanto, temos aqui uma rainha ambiciosa que não queria saber se o rei era ou não impotente. O que importa é ir reinar. Quando chegasse a Portugal, logo via.
Portanto, ela já tinha conhecimento das características do rei, dos comportamentos transgressores do rei e sobre as acompanhantes e os acompanhantes do rei. Através da edição, que eu já citei várias vezes, António Baião, das causas de nulidade, ficamos a conhecer todos os bastidores que antecederam a anulação do casamento com o rei, nomeadamente todos estes testemunhos que as prostitutas deram e que corroboram: o rei é impotente, o rei não é capaz de engendrar um herdeiro, o rei tem defeitos no corpo, o rei tem defeitos no seu membro viril. Portanto, há uma descrição muito detalhada do corpo físico do rei. Portanto, isto segue sendo excepcional para o período em questão. E como eu vos disse, a análise atenta desses testemunhos deu-me a entender que seria uma ejaculação precoce. Portanto, esta ideia, esta teoria, foi corroborada também por médicos urologistas que consultei especificamente para chegarmos a um consenso. Isto seria impotência? Não, isto não é impotência. É impotência dentro daquela mentalidade, dentro daquele contexto. No nosso não é. Okay? A linguagem utilizada no processo, e volto naturalmente a remeter para o vosso interesse ou curiosidade em querer lê-lo e estudá-lo, demonstra-nos descrições muito pormenorizadas dos atos ou tentativas sexuais do rei, como também do seu corpo, com várias mulheres, que atestam igualmente uma tentativa deliberada dos opositores, onde se inclui a rainha, de desprestigiarem Afonso VI enquanto homem e soberano. E chama a atenção o seguinte: é que o casamento foi anulado em 68, mas o processo canónico tem uma panóplia de irregularidades, nomeadamente a questão da vistoria dos 3 anos. Portanto, o casal era obrigado a permanecer durante 3 anos casado. E outra coisa, para além de serem obrigados a permanecer 3 anos casados, teria de haver uma vistoria médica, tanto às partes íntimas da rainha, como às partes íntimas do rei. E não houve. Afonso VI escreveu cartas ao Papa, já enclausurado, portanto, no torreão do antigo Paço da Ribeira, cartas que certamente nunca chegaram ao seu destino, mas que nós, hoje em dia, temos conhecimento, que o próprio rei tinha noção que havia irregularidades no processo que foi alvo, que não teve possibilidade de se defender e não teve a possibilidade de médicos físicos o vistorarem. E a própria rainha negou ser vistorada. Não queria que fosse observada por matronas para saber se era ou não virgem. Portanto, logo aqui temos uma irregularidade e que denuncia toda uma cabala construída à volta do rei. E claro que era uma cabala que envolvia os tais nobres restauracionistas, o príncipe Dom Pedro. Depois há toda uma história, toda uma lenda em volta do romance que terá surgido entre o príncipe Dom Pedro e a Maria Francisca, que não passa mesmo de uma ideia romanceada. Eles acabaram por casar, obviamente, mas por questões políticas. A rainha trouxe um dote para Portugal e esse dote não podia ser devolvido porque Portugal já os tinha gasto. E como tal, tínhamos de arranjar uma solução. A rainha tem de ficar cá e tem de casar com o cunhado. Mas, naturalmente, isto exigia uma dispensa papal. E essa dispensa papal não veio no tempo devido, já eles estavam casados. Portanto, há aqui todo um conjunto de irregularidades. E foi exatamente no prescrutar destas irregularidades que dá para perceber que, efetivamente, talvez o rei fosse até capaz de engendrar um herdeiro. E aliás, também chama a atenção para um documento que encontrei na Biblioteca Nacional de França, em que houve uma testemunha, uma mulher que quis ter tido relações sexuais com o rei e ter engravidado o rei. E essa testemunha foi devidamente chantageada pelo Duque de Cadaval para não ser, ou não se manifestar perante o tribunal. Perante estas evidências, portanto, é só uma carta que está na BNF. Infelizmente, provavelmente, aliás, existirão mais documentos espalhados. Era preciso, naturalmente, uma investigação muito mais atenta e morosa para encontrarmos mais informação, porque ela efetivamente existe, espalhada por vários arquivos, que houve uma cabala propositada, propagandística, para destruir a figura de um rei que fugia aos protótipos da realeza daquele período, um rei que queria fazer as coisas da maneira que queria e um valido que governava também de uma forma absoluta e que afastou nobres que eram ociosos de poder. Portanto, é aqui
que a sexualização do poder teve algum impacto, porque pegaram nessas mesmas fragilidades, pegaram na doença do rei, pegaram nestas tentativas frustradas e falhadas dos atos e das cópulas carnais do rei, para a partir daí conseguir dissolver o casamento da rainha e os triunfotes, naturalmente, a facção de Dom Pedro, chegar ao poder. É tudo. Não sei se já excedi o tempo. Sim, quase excedi o tempo, tendo 1 hora, foram 48 minutos. Mas é um tema que eu gosto bastante e tenho bastante prazer em falar, por isso, às vezes, estendo-me um pouco. Perguntas, questões que queiram colocar? Obrigado, Ricardo. Não sei se o João tem alguma pergunta, em primeiro lugar, ou o Pedro. Podes começar, Bruno, podes começar. A minha questão é, em primeiro lugar, agradecer de novo a participação. Acho que é um tema bastante interessante, até porque na historiografia é um bocadinho tabu, não é muito tocado. Eu gosto porque também pesquiso muito a história social e nesta questão de identificar as elites, é sempre mais usual fazer estes estudos, mas a tentar numa perspectiva mais de Foucault e dedicada a esta variante não é tão usual. E a primeira questão era diretamente relacionada com alguns autores portugueses e também já um bocadinho anteriores, vou falar de um antiguinho, Fortunato de Almeida, denegrirem um bocadinho a imagem de Afonso VI. Eu não sei se a documentação nos pode elucidar bem destas afirmações, se na altura e também atualmente os autores que falam destas temáticas, até muito do ponto de vista jornalístico, estou a falar de uma breve história que saiu agora da libidinosa de Portugal, não é bem da sexualidade. Não sei se estes autores têm algum poço de conhecimento destas novas perspectivas que tu expões, também um bocadinho a herança da escola do Zanal, da história das mentalidades. Não sei qual é a tua posição face a isso. Eu tenho lido, mas tenho lido sobretudo para um período que já está muito saturado historiograficamente, que é o período clássico. O período clássico tem muito trabalho, tem muita investigação, porque efetivamente há muitas fontes para o período clássico, isto é indiscutível, e dos filósofos, portanto, relativamente a questões sexuais e do amor sáfico e socrático, como é chamado, mas para o período moderno e para o período medieval moderno e contemporâneo, temos as histórias da vida privada, não é? Sim. Em Portugal temos a história da vida privada do José Matoso, que acho que são mananciais importantes de consulta e que prescrutam alguns destes temas que eu falei. Depois, temos alguns livros ditos, algumas obras de investigação, se é que se podem chamar de investigação, eu acho que são obras jornalísticas, mediáticas, que tocam nesses assuntos. É assim, não é para desprestigiar o trabalho dos autores, nem nada disso, pelo contrário, eu acho que é bom que estas informações passem para cá para fora de uma forma algo entusiasmante para as pessoas que compram os livros e que os leem, mas há que ter algum cuidado muito nestes temas. Estou-me a lembrar do Fernando Broquetas de Castro. Como é que é o título do livro? Reis que amaram como rainhas. Afonso VI é intratado. Estamos a falar de um professor da Universidade das Cananárias, acho eu. Gostei muito do livro, de ler, e efetivamente ele utiliza as fontes conhecidas para poder descrever os comportamentos sexuais de alguns monarcas, mas sempre de forma tendenciosa. Aí está, de uma forma muito tendenciosa. Eu sei que às vezes é difícil porque somos humanos, tentarmos ser imparciais no que toca à descrição e à interpretação das informações que vemos nas fontes, quer impressas, quer manuscritas. Mas acho que é um objetivo, enquanto historiador, tentar ser imparcial. Portanto, é no Fernando Broquetas de Castro que eu encontro afirmações perentórias de que Afonso VI é homossexual. Numa obra de inícios de século, antiga, portanto, mesmo antiga, do amor sáfico e socrático, Afonso VI é homossexual. E vários dos autores de início do século, e mesmo aqueles que às vezes em tom jornalístico falam sobre o assunto, referem sempre a figura de Afonso como impotente porque é homossexual. Onde é que isso está escrito?
é uma interpretação. Portanto, estes temas da intimidade e da história cultural, não é? Isto é história cultural, são muito perigosos. São muito perigosos. E por serem perigosos, é preciso termos muita informação junta e essa informação tem de ser tratada em tom comparado. É óbvio que eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre António Conti, sobre o favorito de Dom Afonso VI, em que aborda essa questão. Isto para dar seguimento a esta nossa conversa. Nesse artigo, eu digo o seguinte: o Afonso VI fazia-se acompanhado de pretos, de mulatos e de italianos. Várias são as fontes que parecem sugerir que havia ali demasiada, entre aspas, intimidade entre pretos, mulatos e os irmãos Conti. É óbvio. Quando nós vamos ler aquilo, o nosso poder de sugestão diz logo: havia um contacto íntimo entre todos. Foi o caso, por exemplo, e aproveito do Ricardo Coração de Leão e de Luís Filipe de França, na idade, em que tinham um relacionamento. Bem, isso já foi completamente desmistificado. O que acontecia era que, na questão de sendo o rei de Inglaterra subordinado ao rei de França, não é? Porque havia territórios ingleses que pertenciam à França, portanto eram subordinados a um vassalo. Neste sentido, a modo de prestar a vassalagem, o Ricardo Coração de Leão dormia no leito de Luís Filipe. O que é que se passava ou deixava-se passar, a gente não sabe. Mas era uma prática comum. É uma prática de vassalagem. Os próprios camareiros, não é? A própria clique que rodeava os reis, e falo do Afonso VI, tinha obviamente os seus camareiros, o Conde de Castelo Melhor, que dormiria certamente num espaço contíguo ao do rei. E certamente havia os pajés que dormiam com o rei, caso surgisse alguma necessidade durante a noite. Portanto, interpretar estas coisas que nós conseguimos prescrutar nas fontes como atos de intimidade homo é um pouco exagerado, não é? Podemos, digamos, lançar essa ideia, não é? É natural que isso acontecesse, porque a sexualidade era vivida de uma maneira diferente, atenção. Agora, tom perentório nas palavras e nos discursos, isso é que não é? Não pode ser. E nestes temas que estamos a tratar e nos atuais estudos que têm saído, e lembro agora a história da vida privada, a história do Porto de Vigarello, portanto, isso é uma obra excelente, não é? Mas as obras mais jornalísticas, que é aquelas que eu tenho acompanhado, também não tenho tido muito tempo para grandes investigações, eu reparo que essas obras jornalísticas vão buscar coisas já escritas por outros autores, parafraseam, não é? Mas há sempre aquele remate, não é? Aquela ideia que suscita sempre o público. Ele era homossexual, não é? Como é o caso de Dom Pedro I, não é? São casos que eu também li, analisei, estudei. O caso de Dom Sebastião, há um estudo muito interessante do Harold Johnson, 2 estudos polémicos. Eu aconselho as pessoas interessadas nestes assuntos a ler. Foi um trabalho muito vilipendiado em Portugal. Ele está traduzido em português, mas não é vendido cá, é só vendido no Brasil. A versão inglesa está disponível na net. Sobre o caso do infante Dom Henrique e o caso do Dom Sebastião, não é? Em que ele apresenta, ele compõe, ele consegue, é uma grande mestria. Ele vai às fontes, comprova com fontes, portanto, e diz que há a possibilidade de Dom Sebastião ter sido molestado por jesuítas, tendo em conta estes documentos, e ele apresenta-os, não é? Na altura, quem respondeu, porque ele enviou depois isto para ser publicado cá, e houve um professor, que eu já não me recordo o nome, universitário, já foi há bastante tempo, há uns aninhos, que disse que aquilo não tinha qualquer fundamento. Mas atenção que tem, porque ele nem diz nem que sim, nem que não. Ele apenas apresenta um conjunto de informação retirada de documentos e faz a sua interpretação. Não é? É claro que aquilo suscitou polémica académica, obviamente. Dom Sebastião, mas porquê que dizem que Dom Sebastião era homossexual? Como se isso fosse relevante. Não é relevante. Não é relevante. Contudo, ele apresenta uma nova perspectiva historiográfica sobre um rei que não quis contrair matrimónio, não quis ter contacto com mulheres, e, a partir daí, teceu algumas considerações com base na documentação.
E a partir daí, naturalmente, depois leiam mesmo se tiverem interesse, e depois até posso partilhar convosco. Eu tenho aqui os documentos digitalizados e a resposta do professor. Consegue-se perceber que é um tema, portanto, pela resposta deste professor ao Harold Johnson, consegue-se perceber que é um tema muito delicado e que muita gente não quer tocar. Porquê? Porque é perigoso, estamos a fazer afirmações sobre pessoas do passado, em que as vivências não eram as mesmas que as de hoje. Portanto, mas isso não me impede, atenção, de continuar a querer estudar este tema e de querer avançar com um projeto de doutoramento, que até já conversei com o João sobre isso, neste âmbito. Agora, é um assunto muito complicado que gera muitas divergências, porque é subjetivo. É muito subjetivo. Não é? É muito subjetivo. A sexualidade, a orientação sexual é muito subjetivo. Não é? E se virmos estes temas com subjetividade, mais facilmente e naturalmente, conseguimos tecer alguns discursos e fazer história a partir da informação que nos chegou até hoje, mas nunca em tom perentório. É subjetivo. E até aconselho também a quem quiser ler um livro do Robert Bartlett, que por acaso já entrevistámos aqui. Sim, já sei qual é. E nós entrevistámos-lo e inclusive falámos exatamente sobre esse tema, que realmente a componente sexual da relação entre rei e rainha, neste caso, podia ser passível de derrubar e de criar uma crise política naquela altura. Mas também, e também acho que é interessante referir, que existem certas exceções. Nós temos o caso da Rainha Isabel I. Sim. Nunca teve geração e, no entanto, teve um sucesso extremo. Assim, obviamente havia quem não gostasse dela, mas a nível económico e tudo mais foi um marco importante no país. Até que ponto é que, por exemplo, estas exceções não deixam de diminuir, neste caso, a monarquia durante aquele tempo, por exemplo? Estamos a falar de uma figura feminina. Certo, exatamente. A questão aí é mesmo, é uma figura feminina. O casamento, portanto, ela teve várias propostas de casamento, como sabemos, mas sempre as recusou. No entanto, há estudos que eu já li em que um primeiro, que é sobre um ponto de vista do corpo físico, ela teria um problema. Tinha um problema nas partes íntimas e o coito não seria algo que lhe desse prazer. Portanto, isto prova que ela teve relações, certamente, com os seus favoritos e que não deve ter gostado e passou a manter relações platónicas com os seus favoritos. E, portanto, queria evitar o casamento. Portanto, isto a nível de estudos no âmbito do corpo físico. A nível da própria representação política, a ideia de uma rainha que casou com a nação. E que é isso que lhe deu a popularidade que teve no período e que ainda tem. Aquela casou-se com a nação. Ou seja, ela acabou por conseguir usar a narrativa de uma forma política, quase. Não é? Exatamente. Agora, não descura a parte da medicina do corpo físico. Aí está, João. É difícil de perscrutar porque nós temos informações, protejamos informações e depois apresentamos num processo de interdisciplinaridade. E perguntamos a uma pessoa da área da medicina ou destas áreas o que é que você acha sobre isto. Nós achamos que a rainha pudesse sofrer isto, tendo em conta estas descrições, ou que o rei sofresse isto. Portanto, temos a ajuda desse saber científico, mas é uma suposição. Claro que, através de testes, por exemplo, da ADN, agora acho que os fizeram ao Dom Dinis, ou não sei se já os fizeram, se os vão fazer, isso vai ajudar a perceber como é que o rei viveu, o que é que o rei comeu, do que é que padeceu. Quer dizer, os testes, este tipo de testes, não é? Que ainda não há uma prática neste país, infelizmente, porque isso ia dissipar muito mito, a prática de exames aos restos mortais, quando existentes, permitiria, naturalmente, esboçar um novo discurso relativamente a estas questões, e nomeadamente ao próprio Afonso VI. Seria possível ou não, através dos seus restos mortais, fazer análises específicas, não é, para os entendidos da área, para desta maneira tentarmos perceber do que é que ele padeceu, se é que padeceu, e para confirmar tudo isto que eu indaguei, e que outros estudiosos e investigadores conseguem indagar nas fontes. Mas sim, é a tal interdisciplinaridade que é muito interessante também, mas já se pode fazer muita coisa. E acho que esse caso que tu referiste, acho por acaso, não sei se os resultados já estão publicados. Estou curioso para saber os resultados, quero saber, estou empolgado para saber o que é que vai sair dali, estás a perceber? Eles quiseram fazer em tempos, isto também foi há uns anos,
ao Afonso Henriques. Mas houve uma polémica tão grande, aí está, que não, a questão do mito, criar aquela imagem do Afonso Henriques, e nós temos de a manter inabalável. A figura de Afonso Henriques é inabalável, e portanto vamos deixar estar a imagem do Afonso Henriques, tal e qual como está, estás a perceber? Pronto, são estas coisas a nível português que me fazem um pouco de impressão. Bruno, tens alguma questão? Sim, do ponto de vista também desta parte deste modelo que aplicas no Afonso VI, no artigo que eu tive a oportunidade de ler, que foi enviado, também vais sugerindo a alguns monarcas, também europeus. Em particular, achas que podemos aplicar a leste, um bocadinho mais às Rússias, à parte dos czares, estas questões também como relacionadas com o espírito iluminista? Em que medida é que a parte da razão também não teria aqui alguma influência, muitas das vezes na decisão e no poder, relacionado com a questão da sexualidade? Não sei se... A partir do iluminismo e com os estudos que foram surgindo de vários autores e de filósofos, esta questão da impotência, que estupidez, da impotência e da sexualidade começou a ter uma dimensão, digamos, mais médica, ou seja, mais científica, se é que assim posso dizer, porque antes do século XVIII, o século XVII, estas questões estavam sempre muito relacionadas à religião, à feitiçaria. Portanto, é o caso, por exemplo, do Carlos II, eletrizado. Quer dizer, diziam que o homem estava enfeitiçado e tinha sofrido um bruxedo de alguém. Pronto. Depois do século XVIII há uma alteração dessa mentalidade. Efetivamente, se há problemas em termos físicos, há essa consciência e procura-se exatamente um médico para tentar resolver um problema. É afastado um pouco essa esfera religiosa ou mágico-religiosa, que muitas vezes interferiu nos casos, e voltando à questão da dissolução matrimonial de muitos matrimónios, no âmbito, portanto, da impotência quer masculina, quer feminina, em que os dois estavam enfeitiçados, um estava enfeitiçado, comeu isto ou comeu aquilo, quer dizer, havia uma explicação mágico-religiosa. Com o século XVIII e com o espírito das luzes, a par e passo, começa-se a construir a ideia médica, a ideia científica destes problemas. E já nos finais do século XVIII, já há algumas obras impressas que eu também consultei, em que fala já que isso pode ser causado por isto e por aquilo. No entanto, temos o caso do médico, que deu o veredito final ao Afonso VI, que refere a teoria dos humores de Galeno. Não sei se todos estão familiarizados com a teoria dos humores de Galeno, em que os homens devem ser quentes e fogosos e as mulheres são frias e úmidas. Portanto, o Afonso VI é visto nesta perspectiva da teoria dos humores de Galeno, portanto, uma teoria arcaica que foi depois ultrapassada no século XVIII, pela evolução científica, no âmbito de várias doenças e de várias moléstias, foi explicada exatamente porque o rei era frígido, não é? Era frio e era úmido, não é? Portanto, o que o tornava efeminado. É exatamente essa a descrição que faz o António Ferreira, que é o médico convocado, um médico parcial da facção vencedora, a descrever, de acordo com a teoria dos humores, portanto, uma coisa que nós sabemos, pronto, era aquilo que eles acreditavam, descabida para explicar as maleitas do rei. Obviamente que isto vai desaparecendo ao longo do período das luzes. Basta, por exemplo, dar-te a referência das operações que foram feitas ao czar, Pedro III, não é? Porque ele parece que tinha um propúcio grande ou muito pequeno que teve de ser operado, e o mesmo aconteceu com Luís XVI. Ou seja, há uma visão do corpo físico que pode ser tratado de forma científica, e efetivamente o século XVIII nisso foi próprio. E já agora, e pegando um pouco também naquilo que tiveste a falar, Ricardo, por saber tudo e pela vida, neste caso íntima, da monarquia estar quase na boca do mundo, sabia-se que era muito importante, pelo menos a dita primeira vez, ser quase que testemunhada, de certa forma, de que aconteceu e haver essa confirmação. Até que ponto é que após essa dita primeira vez a vida íntima continuava a ser algo analisado e falado
pela corte, e até que ponto é que continuava a ser algo... No caso francês, vou dar exemplo do caso francês, de Ana da Áustria e de Luís XIII. Havia cortesãos que tinham um caderno que contavam as vezes que o rei ia ao leito da rainha. Há sempre um cuidado em ver e de observar as vezes que o rei mantém relações com a rainha. Acredito que no caso português, não é, também existisse, portanto, eram hábitos arraigados a estas culturas destes Estados ditos dinásticos. Estados dinásticos, porquê? Porque a base do poder está na hereditariedade, é necessária a existência, são necessárias a existência de herdeiros, portanto, é necessário ver se há um cumprimento. Portanto, a partir do momento em que o rei tem um herdeiro, estamos tranquilos, né? Temos um herdeiro, mas se for mulher, naturalmente que o rei tem de se esforçar mais e ir mais vezes ao leito da rainha para conceber herdeiros. A questão é, quantos mais herdeiros, não é? Mais garantida está a sucessão. Claro que não foi o caso de Dom João III e Catarina da Áustria, que tiveram uma carrada deles, mas por estas questões de casamentos endogâmicos, eles foram morrendo. Foram um tipo peças de dominó, quer dizer, é que se casou com o príncipe iria ser Filipe II, Maria Manuela, morreu de parto, não é? Essa morreu mesmo de parto, mas os restantes foram morrendo. Sobreviveu o príncipe João, que morreu com 15, 16 anos, que nem sequer viu o filho a nascer, o Dom Sebastião. Portanto, é aqui registro de que, muitas vezes, estes casamentos endogâmicos, voltando à questão do casamento e das dificuldades físicas e do corpo físico, estes casamentos entre famílias, um casamento muito cruzado, primos diretos, durante várias gerações, acabavam por criar estas incompatibilidades, não é? E problemas físicos e psicológicos. E no caso de Dom Sebastião, um problema psicológico, não é? Porque o próprio Veríssimo Serrão, um grande historiador, que faleceu e tive muita pena, avança no seu tempo, no tempo em que escreveu a história de Portugal, que o reinado de Dom Sebastião tem de ser analisado sobre um ponto de vista psicológico. Foi uma das frases que mais me marcou na história de Portugal, o Veríssimo Serrão. É porque tem mesmo. É porque ainda há muito, cá está, tal, volto a repetir, porque acho que nunca é demasiado, que é a interdisciplinariedade, que as pessoas parece que têm pânico. Só uma questão que eu também tenho, porque também tocaste aí no ponto da homossexualidade. Na altura, e obviamente não sendo algo propriamente aceitável, ou propriamente, digamos que à luz e a todos dizer sou homossexual seria algo condenável. No entanto, e obviamente que há também relatos de alguns reis, como tu também mencionaste, que tiveram esse tipo de relação. A minha questão era, desde que o rei tivesse descendência, portanto fizesse, digamos assim, o que na altura era considerado o seu trabalho também, qualquer tipo de relação que ele tivesse depois, porque também é normal que, e todos sabiam, e aliás era algo perfeitamente aceitável que o rei tivesse outras mulheres e pudesse estar com outras mulheres, e se tivesse com outros homens, como é que era visto? Se há algum relato, ou se... Tem muitos casos, desde que tivesse muitos casos para relatar. Comecemos pelo Eduardo II de Inglaterra. Teve o azar de calhar com a chamada Loba de França. Teve o azar, porque se fosse uma mulher que quisesse agir ou que quisesse ter um papel passivo, estava nem aí para as relações que o homem tinha. A questão é que Eduardo II tinha relações com os Graveston e depois com outros favoritos, não é? E claro, sendo uma mulher que queria poder, portanto é uma Valois, é uma Valois, não, acho que não sei se é dos Capetinhos, se é Valois, já é Valois. Eu acho que é Valois. Já é Valois, pronto, para não cair em erro, enquanto historiador cair no erro desse é crasso. Mas sendo uma Valois, portanto, é uma mulher que quer ir para a Inglaterra governar, reinar, quer poder. Vê que o homem entrega esse poder aos seus favoritos, é óbvio que isso acaba por ser inaceitável. A partir do momento em que o rei acaba por dar benesses e privilégios aos seus favoritos homens ou favoritos mulheres, começa a perder credibilidade junto da corte.
Ele pode ter as relações que quiser. Luís Filipe de Orleans, não é? Irmão de Luís XIV, fazia o que queria. O Luís XIV podia até demonstrá-lo, mas ele mantinha a sua vida dupla sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Portanto, em figuras de poder, mas de poder, eu posso afirmar que eles faziam aquilo que queriam e à vista desarmada. Portanto, eles não tinham qualquer problema em assumir que eu tenho uma mulher, não é? Já dei descendentes, agora a vida é minha. Ele travestia-se, ele vestia-se de mulher, quer dizer, o próprio rei que o administrava também não estava nem aí, não é? Isto depende muito também de corte para corte. Na corte portuguesa, que é uma corte mais conservadora, agora tome-se atenção a isto, é claro que este tipo de comportamentos ou seriam abafados, não é? Ou de alguma maneira escamoteados, e, enfim. Agora, caso por caso, numa corte inglesa, numa corte francesa, ou mesmo nas cortes da Europa Central, esse tipo de comportamentos ou de vivências íntimas era perfeitamente normal. Ora, aceitável, não havia qualquer problema. No entanto, há um caso em Portugal, do Conde de Vila Franca, no século XVII, que até foi estudado pelo Luís Moura, acho eu, em que ele mantinha relações, naturalmente, com os seus criados, e depois o Dom João IV chamou a atenção e disse, isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode mesmo ser assim. Portanto, isto é um conto, não é? É um aristocrata, mas quantos aristocratas não faziam? Talvez o Dom João o chamasse a atenção para camuflar um pouco essas vivências que ele tinha, mas poderia as manter. Mas atenção, esse tipo de comportamentos nos grupos sociais mais baixos já era de repressão social e de perseguição. E isto é que é interessante. Isto é muito interessante, é fascinante perceber que nas elites, nos grupos sociais... Era ok, era aceitável. Normal. Nos grupos sociais mais baixos, não. Isso é altamente perseguido. A Inquisição a bater à porta, é engraçado, ou seja, aos grandes, e há um estudo, há vários estudos, e um deles é sobre, é do Pedro Cardins, sobre a questão do amor e a amizade nas relações cortesãs. E a questão é, há muito o ethos aristocrático de eu domino o corpo do outro. É uma reminiscência, isto dou-vos a certeza, da pederastia clássica. Ou seja, há o domínio, portanto, eu sou um nobre, eu domino toda a gente que está em minha casa. Domino de todas as formas. E penso, e também posso estar completamente errado, mas também penso que, obviamente, a população em si, o povo, dito povo, dava uma importância muito maior à igreja, apesar do nobre necessitar dela, mas já olhava o culto e tudo mais de uma forma um bocadinho diferente, não era tão... Não queria usar a palavra fanático, mas não vivia tanto em prol de... Havia sempre o peso da Inquisição. Agora, é prática correta entre aristocracia, prática correta banal, não é? Porque há este ethos aristocrático, o domínio sobre o corpo do outro, portanto, heranças clássicas, e há vários estudos que referem isso. Agora, nos grupos sociais mais baixos, isso era totalmente inaceitável, perseguido de fogueira, caso a pessoa não deixasse de praticar, não é? Os atos ditos sodomitas, possível de ir para a fogueira. E os próprios processos de Inquisição, não é? Falam muito sobre isso. Porque, quer dizer, no caso dos nobres, não é? O Dom João IV, me lembrar do caso do Dom João IV e do Conde de Vila Franca, avisou exatamente porque, sendo um aristocrata, e a Inquisição... Não. A Inquisição não vai perseguir os nobres. Vai perseguir, naturalmente, cristãos novos e pessoas do povo. Aos aristocratas, o rei dá um aviso. Atenção ao que fazes e da forma que fazes, tudo muito bem escondido. Portanto, são práticas, não é? Claro que depois houve uma grande revolução, daí está a sexualidade e a construção, a orientação sexual, porque isto também é muito interessante. A orientação sexual é uma construção cultural. E é exatamente estudando estes casos
que eu cada vez mais atesto, que é uma construção cultural. Não, é. Eu podia estar aqui horas e horas a apresentar este caso, que nos mostra definitivamente que é uma construção cultural, e não é para ir muito longe ao Freud, não é? O ser humano nasce bissexual. E depois, naturalmente, a sociedade impõe um padrão, não é? Um padrão muito baseado na moral e ética judaico-cristã da procriação. Mas é exatamente esses temas que eu irei aprofundar muito no próximo trabalho, futuramente, Isso é interessante. Que irei fazer e que espero ter tempo, que os miúdos não deem cabo da cabeça e percam a paciência para investigar. E que é para depois vires aqui apresentá-lo também connosco. Mais questões. Eu não tenho, não sei se o Bruno tem algo. Não, eu só tenho a acrescentar, só mesmo na parte das camadas mais baixas sociais. Isso é visível, e estavam a falar há pouco da Inquisição, mas também eu estudei os livros de visitas, e até mesmo nesta dimensão Sim. é bastante interessante como é que a Inquisição, em conjunto com os relatos dos livros de visitas, o povo e, em geral, até o clero, o baixo clero, é identificado com... isso nas constituições diocesanas uma pessoa vê. Questões diocesanas, sim. É uma coisa fantástica. Sim, Sim, é verdade. E são fontes também, do ponto de vista social, muito difíceis de trabalhar, mas que se os historiadores se dedicassem mais e até cruzar essas mesmas fontes e registros inquisitoriais com as elites, talvez muitas das coisas que nós hoje pouco sabemos ficassem um bocadinho mais iluminadas. Era aquilo que tu disseste no início do debate, Bruno, há ainda muito medo neste Sim. Não percebo porquê, não consigo perceber porquê, tendo em conta o novo panorama que vivemos, quase como uma segunda revolução sexual, se é que não será exagerado utilizar este termo, uma segunda revolução sexual, não falarmos destes temas de uma forma historiográfica. Eles são falados, mas é sempre num período específico, no período clássico. Se vocês forem fazer uma análise, há muita obra, muita coisa publicada, muito trabalho, e, atenção, há um país que se dedica muito a este estudo, o Brasil. Sim. O Brasil, isto é importante salientar aqui no debate, o Brasil tem uma produção exponencial de estudos, de investigações, de teses sobre estes temas que estamos agora aqui a falar e que vão cruzando com outros, mas que têm como mote a sexualidade. E é interessante o Brasil. O Brasil tem muita produção. Claro que o mundo anglo-saxónico também, mas... A Terra também tem, principalmente na era vitoriana. Na era vitoriana, então, tem imenso. Tem. Agora, a nível ibérico, não é? A nível ibérico, e mais concretamente Portugal, há sim algo tímido, não é? Vai saindo uma história da vida privada, vai saindo uma história do corpo, não é? De alguns autores, mas ainda é muito tímido, ainda são manifestações muito tímidas nestes assuntos, e eu penso, posso estar errado, obviamente, que esteja relacionado com um certo conservadorismo e de correntes historiográficas ainda muito ligadas à política, à economia, à história económica, à história política. Portanto, há aqueles grandes pesos da historiografia. Se bem que a história cultural e social em Portugal já tem um grande espaço, é verdade, acho que esta parte da política, da economia, ainda continua a exercer uma grande pressão, a tal objetividade. Claro que nós tendemos e queremos, naturalmente, um discurso objetivo com base nisto e com base naquilo, mas nestes campos que tivemos a analisar hoje, é difícil ser objetivo, porque o ser humano é subjetivo e cada tempo é um tempo, cada espaço é um espaço, cada época é uma época. E têm de ser apresentadas várias análises, não só uma, mas várias análises, o confrontar. Portanto, eu acho que estes temas da intimidade e do cotidiano resultam em forma de história comparada, não é? Sim. Comparando isto com aquilo, a realidade portuguesa com a realidade espanhola. Foi exatamente o que eu, como vocês perceberam, fiz. Fui tentando fazer uma história comparada, pegando em conhecimentos deste período, ou de períodos diferentes, não é? Porque aí está, período moderno, um período até longo, e tentar perceber de que forma é que aquilo que eu conhecia para a realidade espanhola, para a realidade francesa, ou mesmo para a realidade mais a leste, podia ajudar-me a construir um conhecimento para o caso português. Isto, portanto, estamos a fazer um caso de história comparada. Eu acho que resulta, mas mesmo assim, para alguns historiadores e para alguns investigadores mais conservadores, isso é daqueles temas
pá, que é difícil, isso é mandar tiros no escuro, isso não é bem assim, e como é que tu sabes? Pá, isso custa, não é questão como sabe, ninguém sabe, até mesmo os próprios documentos que nós consultamos para coisas mais objetivas, sabemos lá qual foi o intuito com o qual ele foi escrito. Será que aquilo que lá está escrito é verdadeiro ou não? Não existe sequer uma tentativa, digamos assim. Não existe mesmo uma tentativa. Mas vamos ver que talvez nos próximos anos abram novas perspectivas para estes assuntos, mais interesse por estes assuntos, e é muito importante a interdisciplinaridade entre áreas para a construção destes saberes, porque, verdade seja dita, de facto, somos seres humanos e estas questões ainda continuam a condicionar. Portanto, o tema da sexualização das nossas ações, dos nossos comportamentos, continua a ser habitual, presente, é contemporâneo. Portanto, é um tema contemporâneo. Nós continuamos a ser objetos de sexualização. Não é? Portanto, este tema é um tema contemporâneo. Não é? Portanto, há aqui um fio que deve ser seguido, que é exatamente a figura, tanto masculina como feminina, continua a ser hipersexualizada. Leio Lipovetsky, não sei se vocês conhecem Gilles Lipovetsky, fala muito da era do vazio, das questões relacionadas com a hipermodernidade, em que a questão da sexualidade também é muito abordada. É muito, muito abordada. Exatamente porque continuamos a ser, nas redes sociais, figuras sexualizadas. Os nossos comportamentos são sempre analisados sob um ponto de vista sexual, do trabalho, em qualquer sítio para onde vamos, com um café, com uma discoteca, há comportamentos hipersexualizados. É verdade. Obrigado pela partilha. Não sei se tem mais algum acréscimo. Da minha parte, mais alguma questão? Não? Não sei se o Ricardo tem alguma... Não tenho. Tenho a agradecer novamente a possibilidade de poder debater e partilhar alguns dos meus estudos, portanto, dentro de áreas que eu gosto. Esperemos voltar-nos a encontrar em outras oportunidades. Então dou por terminado mais uma conversa e agradecer a todos os espectadores pela vossa interação também, quem interagiu e pelas partilhas de hoje. Obrigado e ficamos por aqui. Então vá. Obrigado eu e até à próxima. Boa noite, até à próxima. Tchau. Obrigado. Tchau.